pelúcio aqui. Agora a gente monta esse, ó. Vem cá. Esse colorido, que é bem legal. O que o Fabrício vai fazer? Eu liguei pra ele e falei, doutor, meu filho tá aqui, deformado o rosto dele, tá tudo inchado. Eu acho que foi um bicho, mas não tem nenhum bicho por aqui. Ele falou assim, o que ele comeu? Eu falei, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar, mas como assim? Imagina o meu desespero. Se você tomar um copo de leite ou comer um doce que tenha o leite e beija ele e comer um Danone e tocar nele, uma criança que estiver brincando, ele vai reagir, ele vai começar a ficar vermelho, vão surgir placas e edemas naquela região que houve o contato. Agora, a primeira reação grave dele foi um choque anafilático em janeiro do ano passado, tá fazendo um ano agora. Estavam vendendo picolé lá no interior da Bahia. Falaram pra gente que não tinha leite, não tinha nada de leite. E ele deu 3 ou 4 mordidas, não mais que isso. E ele começou, mãe, tá coçando, tá tampando, e começou a inchar tudo, deformar o olho, o rosto, a boca. E ele coçava, já não estava conseguindo mais falar direito. E a gente foi pro hospital, chegamos no hospital em uns 15 minutos. E a gente conseguiu, os médicos não sabiam lidar, ninguém nunca tinha escutado falar nada parecido com aquilo. E eu, como mãe, tive que manter não sei de onde, a compostura. Ele foi pro oxigênio, aí a gente falou, tem que tomar adrenalina, tomou uma dose, depois tomou a segunda e foi melhorando. Mas foi a reação mais grave que ele teve até hoje, foi esse choque, que até hoje dói um pouquinho, sabe, falar. Então, eles sempre comem uma fruta, um suco natural, tapioca, eles gostam bastante. Então, sempre tem assim. Leite realmente eles não tomam. Então, ele até sabe, ele sempre vive falando. Eu não posso comer chocolate, ele vive falando. Eles aprendem, né? Aprendem o que pode e o que não pode comer, né? Nós vamos falar então de alergia à proteína de leite de vaca, aquilo que a sigla é APLV, que é uma situação na qual a ingestão do leite leva a fenômenos desagradáveis, basicamente em termos de pele, menos em termos de vias respiratórias e em termos de aparelho digestivo, às vezes com muita gravidade. A gente tem que considerar o seguinte: o leite é provavelmente o alimento que é melhor aceito, por princípio, por toda a população. Esse é um suquinho de acerola com pera, é um suco que ele gosta bastante por conta da vitamina C, né? Como ele tem refluxo, então ele não pode laranja, essas frutas que tem muito ácido. E aqui um bolinho sem trigo, sem ovo, sem leite, sem manteiga, então é a base de farinha de arroz com óleo de coco, e esse também tem um pouquinho de farinha de coco. Às vezes eu intercalo a farinha de coco com quinoa e chocolate, que ele gosta bastante. E as pessoas têm muita ideia de que leite é saúde. Na verdade, nós temos que pensar o seguinte: o leite de cada espécie é saúde para o mamífero daquela espécie. O leite de outra espécie animal, a vaca, por exemplo, é saúde para o bezerro. E para que ele possa ser tomado pelo filhote humano, ele tem que passar por uma série de adaptações, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é assim: leite deve ser considerado, em termos de pediatria, leite materno. Ó, Gael, tá com mel, tá bom? Quando ele entrou na escolinha, eu tive que introduzir a fórmula. Algumas crianças passam a receber fórmula. A grande maioria das fórmulas é originária do leite de vaca. A maioria delas vai bem, porém,
nós temos um percentual aí de 5%, 6% de crianças que na hora que recebem leite com uma proteína diferente daquilo que era o leite da sua mãe, passa a desenvolver reação alérgica. Isso é o que a gente chama de alergia à proteína do leite de vaca. E a gente correu para o médico, né? Eu cheguei a passar, nesse primeiro episódio, eu passei em 4 médicos. E, é uma gripe forte, é uma alergia, é o calor, porque era uma época meio setembro, estava começando a esquentar, assim. E bebê tem muito disso, né? Fica com brotoeja, de calor. Até que, finalmente, eu fui no hospital. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi fazendo os exames, e aí eu comecei a anotar tudo que ele comia, porque como ele é mediado, ou seja, ele faz os exames de sangue e aparece que ele é alérgico, ele é mediado até demais para algumas coisas, foi mais fácil. Por quê? Porque ele come e minutos depois, segundos depois, se ele tiver que reagir, você já vai ver reação. Se ele tiver que reagir a essa bolachinha que ele estava comendo, ele já teria reagido pelo tempo que ele começou a comer. Então isso facilita um pouco. É mais grave, mas facilita porque a gente já sabe. E eu comecei a anotar, fazer uma planilhinha de tudo que ele comia e reagia. Hoje ele comeu sopinha com 4 legumes, ele reagiu. Então amanhã eu vou fazer com 2 daqueles das 4. Essa reação alérgica, ela se manifesta de várias maneiras. Do ponto de vista do aparelho digestivo, ela pode ser desde uma cólica mais intensa que a criança apresenta, até uma diarreia muito evidente, uma falta de ganho de peso, vômitos, regurgitação, enfim, tudo aquilo que faz parte das alterações mais frequentes do aparelho digestivo da criança. Na pele, dependendo da intensidade ou do tipo da alergia que se desenvolve, a criança pode ter dermatite, aquilo chamado eczema de antigamente, dermatite de face, pode ter dermatite de dobras de cotovelo, dobra de joelho, e pode ter quadros agudos de urticária. Então, na ingestão do leite aparecem pápulas vermelhas que coçam muito e pode, inclusive, algumas apresentar um quadro gravíssimo de anafilaxia. Anafilaxia é aquela situação na qual a ingestão da fórmula vai levar a uma dificuldade respiratória muito grande, fechamento da glote, dificuldade de respirar e risco de morte. Então foi isso, foi apanhando e a gente até olha para trás contando tudo isso, bate uma sensação assim de que mãe que eu sou, assim, né? Porque você fala, meu filho passa mal com o que eu dei para ele comer, não é que ele tem uma doença, um outro quadro que não, é aquilo e tem que... Não, se eu dou para ele comer, ele passa mal, se alguém dá, ele passa mal. Então você começa a relembrar essas coisas e começa a falar, putz, quantas vezes eu dei e ele passou mal e ele reagiu, enfim. Mas também tem o outro lado, quantas coisas a gente testou, deu e deu super certo. Então, por um lado você se sente mal por isso, mas também você... Olha que foi. Vem aqui no meu colo. Vem cá. Você tá com vergonha? Você não é assim. Fica direito. E se eu vou ficar triste? Posso pôr azeite e sal, filho? Sim. Já peguei o meu. Vou pegar o meu. Assim, a gente precisou se adaptar, né, a essa alimentação, né? Justamente para tentar buscar o que poderia proporcionar o cálcio que teoricamente estava faltando na alimentação dele pelo não consumo do leite, né? O que poderia suprir isso, né? E aí você acostuma a criança com uma alimentação saudável e que não falta nada, não falta nenhum nutriente, né, na vida dele, né? Então, se você já faz isso desde o começo, já acostuma desde cedo, é tão mais fácil para todo mundo, até para a criança, né? Quando eu comecei a fazer dieta, o meu filho mudou. Foi uma outra criança. Ele dormiu, gente, mais de 15 minutos. Sabe o que é um filho dormir mais de 15 minutos? Então era muito nítido, assim, o quanto o leite estava prejudicando ele.